que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada pelos resultados da Nvidia e por todo o frenesi em torno da inteligência artificial. Isto numa semana onde tivemos PMIs, tivemos minutas do Banco Central Europeu e da Reserva Federal e inúmeras intervenções verbais por parte tanto de membros da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, tentando uma vez mais empurrar as expectativas de cortes de taxa de juros para o mais tarde possível. Começámos logo com uma surpresa, logo no início da semana, com o Banco Popular da China, o Banco Central Chinês, a cortar a sua taxa de referência, principalmente às hipotecas, a 5 anos, dos 4,20 para os 3,95, uma surpresa na medida em que o mercado esperaria algum corte bastante mais modesto, entre os 10 e os 15 pontos e não os 25 pontos, e também tivemos o Banco Central Turco que manteve a sua taxa de juros nos 45%, mas de facto foram, em termos de bancos centrais, quantidade bastante elevada de várias vozes no Banco Central Europeu e na Reserva Federal que se fizeram sentir mais durante toda a semana. No Banco Central Europeu as opiniões continuam a divergir, desde os mais doves, os mais brandos na política monetária, deixarem ainda em aberto a possibilidade de se pensar num corte de taxas de juros em março, até outros que colocam inclusive a possibilidade de não haver qualquer corte de taxas de juros este ano. No entanto, a grande maioria, digamos que apontará para um corte de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, algures no verão. Já por parte da Reserva Federal, os discursos parecem bastante mais uníssonos, ou seja, todos eles acabam por dizer que a probabilidade de termos o corte de taxa de juros este ano é bastante elevada, que o próximo movimento da Reserva Federal será mesmo um corte de taxa de juros. No entanto, ainda não se sentem confiantes e querem ver mais dados para que possam ver para quando a próxima subida de taxa de juros, sendo que o mercado começa já a apontar essa mesma subida também para junho ou mesmo julho. As minutas dos bancos centrais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, deram exatamente aquilo que já nós esperávamos anteriormente, ou seja, reiteram todas as palavras ou confirmam todas as palavras que nós temos ouvido por parte dos membros tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, ou seja, que há tempo para cortar taxas de juros, que ambos precisam de ter mais dados e mais confiança para que esses cortes comecem a ser feitos e retiram, digamos, de alguma forma, qualquer corte de taxas nestas próximas reuniões, tanto em março como em abril. Nos dados económicos, tivemos essencialmente os tais PMIs, como já referi anteriormente, que saíram de alguma forma em linha com o esperado. Os PMIs nos Estados Unidos recuaram um pouco, mas ainda assim continuam com o PMI de serviços inclusive acima da linha de expansão, ou seja, em expansão. Já na Europa os PMIs manufatureiros desiludiram um pouco, mas isso também era esperado pelo próprio mercado, enquanto os PMIs de serviço voltaram à linha de 50, aqui em território já, no início do território de expansão, o que também, uma vez mais, coloca mais dificuldade, digamos, ao Banco Central Europeu para qualquer corte de taxa de juros de forma mais iminente. Mas de facto foram os resultados da Nvidia que acabaram por fazer o maior ruído, digamos, esta semana nos mercados, com resultados acima do esperado, em que levaram a Nvidia num só dia a ganhar 16% em mercado e elevar a sua capitalização bolsista num dia em cerca de 277 mil milhões de dólares. A maior subida, digamos, de capitalização bolsista de uma empresa de sempre. Isto
nos Estados Unidos. E claro que isto catapultou todos os mercados acionistas, que acabaram por terminar a semana, fizeram uma semana em alta, grande parte deles em máximos de sempre, e outros em máximos que, como é o caso do Nikkei, que superou o máximo de 1989, terminou a semana a ganhar cerca de 1,6%. O SP 500 terminou a semana também a ganhar à volta de 1,6%, 1,65%. Terminando acima dos 5.000 pontos e registando uma vez mais novos máximos históricos. O mesmo aconteceu com o Eurostoxx 50 na Europa, em que também fez novos máximos históricos e que esta semana ganhou mais cerca de 2,2%. Por cá, o PSI 20 terminou mais modestamente, com ganhos mais modestos, 0,68%, portanto à volta dos 0,7%, isto quando ajudado, digamos, por uma Mota-Engil que ganhou cerca de 4,4% e com perdas da EDP Renováveis em torno um pouco menos de 6%. No mercado cambial, o carry trade, digamos, continua, a evolução dos mercados em termos de risco continua bastante positivo, e isso acabou por levar divisas como o iene e o franco suíço novamente a perdas, com o iene a fazer perdas inclusive em mínimos deste ano, e por outro lado em ganhos tiveram divisas como o dólar australiano ou o dólar neozelandês. Aliás, neste gráfico esta semana trago mesmo o NZD dólar, que foi o par que mais se distinguiu pela positiva, com ganhos do NZD e perdas de alguma forma do dólar, que esta semana registrou ligeiras perdas. O euro-dólar, que começou a semana ligeiramente ali abaixo dos 1,08, terminou esta semana um pouco acima dos 1,08, 1,0820, à volta disso, depois de ter mesmo feito um máximo destas últimas semanas, quase a 1,09, ali nos 1,0888, 1,0890, e isso acabou por se espelhar um pouco o que sucedeu, ou seja, alguns ganhos do euro resultantes um pouco do sentimento de risco dos mercados, do sentimento positivo de risco dos mercados, e por outro lado a pressão exercida exatamente no próprio dólar norte-americano, numa situação dos mercados acionistas. No mercado de commodities, as coisas continuaram mais ou menos idênticas à semana passada. No entanto, tivemos aqui uma pequena inversão, ou seja, o ouro manteve acima dos 2.000 dólares por onça, e ganhou esta semana mesmo cerca de 1%, ligeiramente acima de 1%. Já o petróleo, a continuação de pressões da Reserva Federal para alterar, para cortar taxas o mais tarde possível, as yields a subirem, os inventários do crudo norte-americano também a aumentar, acabaram por levar os investidores a preocuparem-se um pouco mais com a procura que pode voltar a cair ligeiramente, já que em termos de tensões geopolíticas parece que o mercado está completamente voltado de costas para essas mesmas tensões que se continuam a manter, nomeadamente no Médio Oriente, e o petróleo perdeu mesmo cerca de 3% em média esta semana, com o Brent a perder cerca de 2,3% e o WTI a perder um pouco mais de 3%. A próxima semana vai ser uma semana em que voltarão as expectativas de taxa de juro a estar bastante presentes, com os números da inflação preferida do Fed, inclusive o Core PCE Price Index, e a inflação na zona euro. Teremos também, com a época de resultados quase a terminar, ainda mais alguns resultados empresariais, embora não provavelmente com o peso que tivemos nesta semana que passou. E em termos de bancos centrais vamos ter o Banco Central da Nova Zelândia. Em termos de inflação, o que os mercados esperam, nomeadamente, e vamos começar, digamos, com o maior impacto talvez no mercado, que será o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação. Os mercados esperam ver um aumento de 0,4% nos preços a nível mensal. A nível anual, esperam que haja
um ligeiro abrandamento da inflação de 2,6% para 2,4%, e vão estar também ainda atentos aos dados tanto dos rendimentos pessoais como da despesa pessoal. Isto numa semana em que também vamos ter o ISM manufatureiro, depois dos PMIs da semana passada, em que o mercado também espera ver alguma subida desse mesmo ISM manufatureiro, mas ainda a ficar em terreno, digamos, de contração. Ainda sem chegar à tal situação de expansão. No entanto, a dar aqui assim mostras de alguma resiliência da própria da economia norte-americana. Já na Europa, os mercados estão à espera, em termos de inflação, prende-se com cerca de 0,5% no aumento mensal nos preços, em fevereiro, em que, em termos da medida anual, deverá sair de 2,8% para 2,5% na inflação total, e com a inflação subjacente a cair para os 2,9%, aqui sim ligeiramente abaixo dos 3%. Obviamente que, acompanhado com estes números de inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, vamos ter um inúmero de inúmeras intervenções verbais, uma vez mais, tanto por parte dos membros do Banco Central Europeu como da Reserva Federal, que provavelmente vão continuar, digamos, a tentar protelar o corte de taxa de juros, que têm vindo a referir que não há condições neste momento ainda para haver cortes, continuam à espera de mais consolidação de inflação para a meta dos 2%, e só a partir daí é que poderemos ter os tais cortes que todos nós esperamos vir a ver o mais breve possível. Bancos centrais, como disse, temos o Reserve Bank of New Zealand, que apesar dos mercados estarem a olhar para dados da inflação um pouco abaixo do esperado, os dados do emprego a acelerarem, ainda assim deverão contar com que o Banco da Nova Zelândia mantenha a sua taxa inalterada nos atuais 5,5%. Nos resultados empresariais, vamos ter algumas empresas, algumas delas com algum peso no mercado, para fazer para modificar algum sentimento de mercado, no entanto não com a força que outros resultados que nós já vimos anteriormente têm. É o caso, por exemplo, da Salesforce ou da eBay, ou mesmo da Berkshire Hathaway, e por cá que vamos poder contar com os resultados do BCP, da EDP e EDP Renováveis. Bom, mas para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais Semana que acaba, semana que começa. Até lá!